Bom dia, pessoal. Apesar de já não ser mais dia aqui, ser tarde. Bem-vindos ao curso novamente. Aqui hoje estamos no meu estúdio, é onde a magia acontece desde o início desse curso. Em particular, acontecerá hoje, pois a Aramate sempre está comigo nesses momentos preciosos e vai assistir o Teorema de Cauchy conosco. Então, enjoy, apertem os cintos e nos vemos terça. Na sexta-feira, a gente começou falando sobre o índice de curvas fechadas. A gente fez um exemplo, que é dessa curva γt, que está na tela, né? Que o traço dela é a bola centrada no A de raio 1. E a gente sabe que essa curva, intuitivamente, ela está dando, né, N voltas quando a gente percorre, quando a gente olha para o círculo trigonométrico e para o tevoriano de 0 a 2π. E de fato, calculando integral de linha, como a gente sabe calcular, a gente consegue verificar isso através de processo de integração, já que essa curva nossa é C1. Mas, mais geralmente, a gente viu que esse fenômeno acontece com curvas retificáveis e fechadas, que foi a proposição que a gente terminou conversando na sexta-feira. Então, verificando que essa quantia, a integral de 1 sobre z menos a sobre uma curva retificável e fechada para pontos A's que não estão sobre o traço da curva, quocientado, né, normalizado por esse 2πi, isso aí é um número inteiro. Então, essa proposição, na verdade, ela vem para fundamentar a definição de índice de curva num ponto, que a ideia é reproduzir o que aconteceu com o exemplo inicial. A gente sabe intuitivamente que n é a quantidade de voltas que a curva γ estava dando em torno do centro da bola, que é determinada pelo traço dessa curva. E nesse caso agora, a gente está buscando ir para um contexto além, onde não necessariamente a gente tem um traço determinado por bordos de bolas abertas. Então, no caso geral, sabendo que aquela quantia é um número inteiro, faz sentido definir esse número que a gente está chamando de N-γA, que é chamado o índice de γ no ponto A. Isso aí definido para pontos que não estão sobre o traço da curva. Bom, a primeira propriedade envolvendo o índice de uma curva num ponto é quando a gente olha para a curva γ- determinada pela γ inicialmente, que foi definida lá atrás, quando a gente trabalhou as propriedades de integral de linha. A γ- ela era aquela curva que fazia o caminho inverso da γ no intervalo de definição. Então, quando a gente considera γ-, vale que o índice de γ no ponto A é menos o índice de γ menos no ponto A. O que faz sentido, né? Isso é verificável pela definição mesmo, claro, vai ficar como exercício. E além disso, quando a gente olha para o índice de soma de curvas, e aqui a gente vai tomar cuidado, o que é somar curvas? Então, isso aqui é a soma do índice de cada uma das curvas no ponto A, mas desde que o A não esteja no traço de nenhuma delas, né? Então, não está na união dos traços. Aqui, o γ- é definido como sendo a curva que, no metade do intervalo 0,1, ela percorre a primeira, ou seja, nesse caso, sigma, e na segunda metade do intervalo, ela percorre a γ. Então, essa função, essa curva soma de γ com sigma, ela é dada pela sigma na primeira metade do intervalo. E aí a gente faz assim. E ela é γ na segunda metade do intervalo. E aí a gente escreve assim, usando a parametrização aí γ e sigma da nossa curva. Parametrização, enfim, de meio a 1. Então, basicamente, essa γ+, ela é dada da seguinte forma, né? A gente tem uma curva, a gente está trabalhando com curvas fechadas, né?
Então, digamos que essa é a sigma, digamos que essa é a gama. Elas devem ter mesmo ponto inicial, portanto final, já que elas são fechadas. E aí, basicamente, somar elas é justamente fazer, né, o caminho da sigma no primeira metade do intervalo e depois fazer, eu tô fazendo nessa direção, mas não necessariamente nessa, o caminho sobre a gama. Então, aí, se a gente faz dessa maneira, a gente tem essa relação para o índice dessas duas curvas. Na sequência, fica tudo claro como exercício checar os detalhes dessas propriedades. No caso da soma de curvas, claro, do lado esquerdo, na definição do índice da soma das gamas, via a representação integral dada no topo do slide, ela vai ter que ser dividida, né, na, na integral de 0 a meio e de meio a 1. E aí segue a igualdade desses índices. A próxima proposição que a gente vai ver é que essa aplicação índice da curva num ponto, ela é uma aplicação contínua. Então, vamos de prop. Então, a aplicação índice, que sai de C menos o traço da curva, a valores inteiros, é uma aplicação contínua. E aí isso aqui é interessante para a gente, porque vai permitir a gente entender qual é o comportamento da função índice nas componentes conexas de C. Uma vez que isso é uma função contínua, a gente sabe, portanto, que a imagem disso por conexos deve ser conexo. Isso cai em Z. Então aí a gente ganha informações a respeito de que o índice é constante para componentes conexas. E aí toda essa exploração dessas informações a respeito de índice vão culminar no teorema, na fórmula integral de Cauchy, que vai ser uma generalização daquela inicial, que era a versão introdutória que a gente viu. Então vamos provar essa proposição. Então aqui o que a gente vai fazer é o seguinte. Bom, a gente tem aí C menos a curva gama. A gama é uma curva fechada. Eu não sei, a partir do momento que eu considero um ponto para estudo de continuidade, né, dessa aplicação. Então, eu pego um cara fora daqui. Eu não sei se ele aqui é interior ao traço, se ele é exterior, mas tanto faz. Eu vou considerar o meu pontinho A aqui. O que a gente faz, então? Pega uma bolinha em torno do ponto A, de tal maneira que ela não esteja distante o suficiente do traço da nossa curva, que é um fechado, né? Então, consideramos A aqui e um raio positivo de tal maneira que a bola de centro A e raio R esteja contida em C menos o traço de gama. E aí, quando a gente olhar para a diferença dos índices em dois pontos distintos, vamos pegar um B nessa bola, o que acontece? Por definição, a gente aloca as duas integrais numa coisa só, tira o MC, que vai aparecer pela definição da integral, a integral que define o índice, e basicamente o que a gente vai ficar aqui é com Z menos A, proveniente do índice em A, Z menos B proveniente do índice em B, e aqui em cima a gente fica com a diferença de A menos B. E aí, portanto, quando a gente, então, modular esse trem aqui, esse I morre no módulo, e aí a gente consegue estimar superiormente isso usando as nossas propriedades de integração. Então, isso aqui a gente consegue estimar superiormente pela integral sobre gama do módulo da função. Então, vai aparecer aqui o módulo de A menos B, módulo dos carites que estão embaixo. E aqui módulo dz.
E aí a gente sabe que a gente consegue estimar isso mais ainda olhando para o supremo dessa aplicação, do integrando da função módulo. Como a gente está integrando sobre a curva e o A e o B não estão nela, essa aplicação aí ela é analítica, o quociente está tudo tranquilo com o módulo, ela é contínua, desculpe, ela é contínua. E aí, então, tomar o sup dela sobre a gama tá seguro, que a gente está num compacto. E aí, tomando esse sup, o que que acontece? Módulo de Z menos A aqui, módulo de Z menos B aqui, e aqui aparece a variação total da gama, que é um trem finito. Então, esse supremo carrega a informação módulo de A menos B aqui, que independe do Z, porque o sup é em Z, a gente tira esse módulo para fora. Quando a gente faz limite de A tendendo, de B tendendo a A, acabou, a gente consegue mostrar, portanto, que isso aqui vai a zero, esse módulo quando B tende a A. E que garante, então, a continuidade da aplicação índice. É só um comentário a respeito desse supremo que poderia ter passado batido, tá? Mas talvez uma verificação mais cautelosa de vocês levasse a isso, que é o seguinte, o denominador desse supremo, ele consegue ser limitado superiormente, levando em consideração a informação da construção da nossa bola. Então, se a gente está integrando sobre a curva, os z's que estão sobre a curva, eles distam mais do que r dos pontos A e B, né? Então, a gente tem essa garantia e, portanto, quando a gente olha para 1 sobre o módulo dessas coisas, a gente consegue limitar por 1 sobre r quadrado. Então, assim, não ficou explícito aqui, mas tomar só esse cuidadinho, que a função índice ela é constante em cada componente conexa, na verdade isso é um corolário da proposição anterior, mas mais do que isso, que ela é identicamente nula quando a gente olha para a componente conexa que é ilimitada de C. Então o que que acontece? A gente olha para a curva fechada, a gente dividiu C em duas componentes ali, a parte que a gente, né, interior, entre aspas, a curva, e a outra que está do lado de fora, uma que a gente consegue colocar dentro de uma bola, e a outra que a gente não consegue. Então, essa ilimitada é onde a função índice das curvas é identicamente nula. Vamos verificar isso. Bom, então o que a gente faz aqui, né? Olha para gama fechada, a gente toma uma bola, vamos centrar no zero, de raio R, de tal forma que o traço da curva esteja contido nessa bola. Então, R maior do que zero, de tal maneira que o traço esteja contido na bola de centro zero, vou colocar raio sobre 2. Então, o que que acontece? Raio sobre 2 tá aqui, ó. Então, o que que acontece é que se a gente considerar caras que estão para fora da bola de raio R, a gente consegue, quando a gente olhar para o número, para o índice da curva no ponto A, olhando a definição dada pela representação integral dessa coisa, que isso aqui, como foi feito anteriormente, não passa de 1 sobre o módulo de 2π, o max da função sobre o traço da curva. Então, o max sobre o traço de gama do módulo de Z menos A na menos 1. Isso ainda vezes a variação total da curva. Então, de forma análoga também ao que foi feito anteriormente, como o Z está correndo no traço da curva, esse cara aqui pode ser estimado superiormente por 1 sobre o raio. E aí, portanto, então, o que que acontece? Se a gente manda o raio para infinito, R tendendo a infinito, a gente pode fazer isso, porque a gente está na componente conexa ilimitada, a gente consegue ver que esse lado direito vai para zero.
do número que é constante aí, ele é constante, deve ser constante, constante igual a zero. Tá aí. E com isso, então, a gente já tá em condições de ir para o que eu tô chamando aqui, vou chamar de seção 3.5, que é o teorema e a fórmula integral de Cauchy. Essa é o que a gente vai considerar como segunda versão, que é preliminar. A introdutória foi a primeira. Então, teorema e fórmulas integrais de Cauchy. Bom, para a gente conseguir chegar e demonstrar esses resultados, primeiro que a gente vai fazer um leminha preliminar. Esse leminha já apareceu, de certa forma, de maneira muito análoga numa resolução de exercício na aula passada. Foi, se eu não estou enganada, e não estou, foi o exercício feito pela Esther, inclusive. Então, esse lema diz o seguinte, eu vou fazer de novo o mesmo esquema, vou pausar aqui, vou escrever o enunciado e já volto para a gente falar dele e demonstrar. Bom, então esse leminha mais técnico diz o seguinte, se a gente tem uma curva retificável, aqui ela não necessariamente precisa ser fechada, a gente tem uma função que é contínua sobre o traço dessa curva, então se a gente define essa família de aplicações Fm com M natural maior ou igual que 1, então a gente tem a informação de que essa função é analítica e mais do que isso, tem uma espécie de regra, regra do tombo aí satisfeita com relação à derivada dela. A gente vai, na verdade eu vou passar rapidamente pela justificativa porque é muito semelhante ao que foi feito para a função contínua, para a função índice ser contínua, só que com a adaptação da dificuldade algébrica que traz agora na definição dessa FM. Então, o primeiro ponto é a verificação de que essa FM é uma aplicação contínua para cada M natural, e aí, a partir disso, olhando para a definição de derivada num ponto, se a gente consegue mostrar que essa fórmula de recorrência dada no enunciado ela é satisfeita, a analiticidade sai direto, afinal, a derivada da FM será M da FM mais 1, que é uma aplicação contínua. Bom, a demonstração vai ser feita assim, uma parte grande, algébrica, vai ficar como exercício. O que a gente vai verificar é que FM ela é contínua, e aí, sendo contínua, se a gente mostra a fórmula de recorrência, que eu vou chamar de triângulo, então isso aqui implica que a FM é analítica. Porque daí a F', né, vai ser uma aplicação contínua. Então, para verificar a continuidade da FM, é análogo do que foi feito para a função índice, porque a gente vai olhar para a integral da diferença entre dois pontos. Quer ver? Vamos colocar o que vai ser FM no ponto A menos FM no ponto B, que é o processo que a gente vai querer fazer de B tender a A. Isso para A e B que não estão, aqui o Z não está no enunciado, né? Sobre... Não, aqui tá correto, sim, perfeito, é. Bom, então quando a gente olhar para isso, na integração, a gente vai ter a diferença de φw quocientado por W menos A na M dW, e eu já vou colocar dentro da mesma integral a diferença que a gente vai ter aqui, o φw, W menos B na M, agora sim, tudo dW. Então, basicamente, o que a gente precisa saber aqui dentro dessa integral, para conseguir manipular isso, se eu coloco o φw aqui em evidência, é essa diferença, 1 sobre W menos A na M, e aqui 1 sobre W menos B na M. Então, aqui é que a coisa fica semelhante com a história da continuidade da aplicação índice, porque basicamente o que a gente vai usar aqui, na verdade vocês, é olhar para essa diferença
muito análogo que a gente tem para números reais, né? A soma indo de 1 até m, só que nesse caso as coisas estão no denominador, de w menos a, e a gente tem as multiplicações com potência mesclada aqui, indo de 1 até m. Então, aqui a gente começa com o n, e aqui vai até... Aqui fica a soma mesclada de potência tal que a soma da potência dá m mais 1 no denominador. Então, o que a gente fica aqui... Bom, aí o caso de mostrar que a derivada satisfaz a fórmula de recorrência, a gente pode partir até mesmo dessa identidade aqui, quer ver? Basicamente, a gente vai ter que olhar para o limite disso aqui quocientado por A e B. Agora a gente não vai ter um módulo aqui. E olhando dessa maneira, quocientando tudo isso por A e B, esse verde vai desaparecer nesse processo. E aí, o que a gente vai ficar, na verdade? Eu vou continuar aqui a identidade desse quociente. A derivada no ponto A vai ser o limite de B tendendo a A. Do que ficou aqui do lado direito, que eu já vou colocar a soma para fora. N indo de 1 até M, da integral de gama, φw quocientado dessas multiplicações aí, W menos A na N, W menos B na M mais 1 menos M, dW. Aqui tendendo a A. Então, nesse processo de limite, e que a gente pode trocar o sinal de limite com a integral, por que será? O denominador dessas integrais aqui, das m integrais que aparecem aí, fica igual, né? E fica sendo w menos a elevado a m mais 1, que por definição é justamente a fm mais 1 no ponto A. E aí eu vou lá, né? O A é arbitrário, pronto, então a fm de fato é analítica, como a gente queria verificar. Então, aí escrever bonitinha toda essa demonstração fica como exercício também. Bom, tá aí então a nossa primeira, porém tipo segunda, fórmula integral de Cauchy. Agora, o que a gente tem como hipótese é uma função analítica sobre uma região G, uma curva retificável e fechada nessa região, e tal que o índice dela para todo ponto no complementar da região é zero. Ou seja, a ideia é que essa curva não dá volta em nenhum, não dá volta nenhuma para A no complementar de G. E aí, nesse caso, então, a gente tem aqui a reprodução do valor da função num ponto, só que agora carregando a informação do índice da curva naquele ponto, dada pelaquela clássica integral que já tinha aparecido para a gente anteriormente na versão introdutória do teorema de Cauchy, a fórmula integral. Lá estava implícito o índice da curva, é que não ficava claro para a gente uma vez que a gente estava usando a curva sempre como traço de um círculo de raio R, né? E agora, então, isso aqui acaba sendo uma generalização daquela amostra. Vamos mostrar esse resultado, então. Então, tá. A ideia da demonstração vai ser definir uma função auxiliar de tal maneira que essa função gere para a gente justamente essa diferença quando aplicada num ponto B. E que por um lado vai ser isso, por outro a gente vai verificar que é a função identicamente nula. Para isso, a construção aqui é a seguinte: a gente define inicialmente uma aplicação de duas variáveis, a ideia é reproduzir mais ou menos o lema de Leibniz nesse contexto. A gente define φ de zw como sendo o f de w menos o f de z sobre w menos z. Se o z não for w,
E a gente, olha, eu coloquei uma integral no lugar da chave. E a gente define no ponto, na diagonal, acaba sendo, né, como sendo a derivada nesse ponto. Bom, o exercício é verificar, primeira observação aqui, OBS, é que essa aplicação φ, quando você fixa uma variável e deixa outra correndo como uma aplicação da região G em C, para cada W, isso aqui é analítico. E aí, então, essa verificação fica como exercício. É via definição mesmo, limite e boa. Bom, a partir disso, a gente vai também definir uma aplicação auxiliar, definida num subconjunto de C. A gente vai, de certa forma, particionar C, mas não de forma que a interseção dessa partição tenha, de tal forma que essa partição tenha interseção vazia. Isso não vai acontecer. Então, o que a gente faz aqui, inicialmente, é coletar. A gente já sabe que o índice da curva para pontos no complementar de G vale 0. O que a gente vai fazer aqui é coletar também qualquer outro cara que não esteja, né, sobre o traço da curva, mas que o índice o índice da curva nesse ponto seja 0. Então, basicamente, o que a gente observa com esse subconjunto auxiliar que a gente está definindo é o seguinte. Primeiro, que quando a gente olha para o complementar de G em C, isso aqui está contido em H. Claro, pela definição de H. Além disso, a gente pode escrever, portanto, C como a união de G com H. Mas como eu comentei, a gente pode ter interseção aí da região G com esse H que a gente tá definindo. Bom, tendo essa decomposição, de certa forma, de C, a gente define agora essa aplicação C, utilizando essas informações e essas considerações que a gente fez, da seguinte maneira. Em cada ponto, a gente diz que G de Z vai ser a integral sobre gama de φ de ZW, a gente integra com relação a W, isso se o Z estiver na região G, que é onde faz sentido, que é onde a φ está definida também. E a gente define como sendo a integral de gama de f de W sobre W menos Z, se o Z está em H. Aqui F, isso, a F do nosso enunciado. Então, a primeira coisa, já que agora a gente está definindo ela por partes em função do ponto Z onde ele reside, a gente tem que verificar a boa definição da G, né? No sentido de que, se a gente pega justamente um cara na interseção de G com H, essas regras elas não podem ser diferentes, elas têm que levar a mesma coisa. Então, para isso, o que a gente faz é o seguinte, vamos pegar um cara na interseção, H inter G, e aí o que acontece é o seguinte, olhando para a integral sobre gama, vamos começar pela φ de ZW, dW. Aplicando a definição da φ, que está aqui no topo direito, né? Isso aqui vai ser a integral ao longo de gama desse quociente, f de W menos f de Z, W menos Z, dW. O que acontece é que esse cara aqui, f de z, isso aqui é constante nessa integral de linha. Então, se a gente abre isso usando o denominador comum, primeiro fica a integral do fw, w menos z, que é justamente a segunda regra que aparece aqui, se z pertence a h, dw, menos f de z vezes a integral ao longo de gama de 1, w menos z. Ora, isso é o índice da curva gama no ponto Z.
como o Z está na interseção e o H é a coleção dos caras cujo índice dá zero, isso aqui dá zero. Então, pronto, essas duas regras realmente representam o mesmo objeto aqui, quando a gente está com Z na interseção. Então, maravilha, G está bem definida. Agora, a gente tem a informação também, via o lema, de que a G é analítica. E aí, isso aqui é muito semelhante ao exercício que a Esther fez. Por isso que eu comentei na aula passada o quão relevante seria para mim ela ter feito aquele exercício para o desenvolvimento da prova dessa fórmula integral de Cauchy. Bom, então, o exercício. O que o lema garante a analiticidade de G. E aí, nesse caso, na verdade, como a G ela está definida em C, na verdade, essa função é inteira, né? Então, isso implica que G é inteira. Então, agora, o fim da história vai ser o seguinte: verificar que ela é limitada. O teorema de Liouville diz pra gente que, portanto, ela tem que ser constante, já que ela é inteira. E aí, a gente verifica no ponto onde ela dá zero, né? E aí, sabendo que ela é constante, ela tem que ser identicamente nula, em particular, no ponto B, será. Bom, primeiro de tudo, também como exercício, que é bem bacana de fazer, é mostrar que a G, ela é limitada em bolas, no complementar de G, ela é limitada em bolas de complementar de G. E ela também, ela é limitada para bolas de G, porque se a gente considera, vamos considerar uma bola de centro A e raio R contida em G, o que acontece aqui é o seguinte: se a gente considera o módulo da imagem de Z para caras nessa bola, por definição, de G de Z, a gente consegue estimar superiormente, passando a módulo para dentro da integral, né? Como módulo de φ de ZW, módulo de DW. E a gente está usando essa regra porque, retornando aqui um pouquinho, quando o Z está em G, a regra da G é essa primeira aqui, a de estrelinha aqui. Bom, nesse caso agora, a gente toma o clássico, pega isso aqui, não ultrapassa o supremo da função módulo de φ para o cartesiano da bola de centro R e traço da curva, vezes a variação total da curva. Então, note o seguinte, a φ é contínua, a gente está aqui com o supremo de uma função contínua num compacto, e aí, então, a gente mostrou que essa função ela é limitada nessa bola também. Então, note que sendo inteira e limitada em toda qualquer bola, não vai ter outra opção. Pelo teorema de Liouville, essa função ela vai ter que ser a função constante. Bom, portanto, G é limitada para bola dentro e fora de G, G é limitada. Consequência do teorema de Liouville. Bom, então, como consequência do teorema de Liouville, G é constante. E, além disso, pela definição da G, fica como exercício verificar que a G, mais do que isso, ela é identicamente nula. Identificar algum ponto onde ela se anula. Bom, em particular, daí para o nosso caso, vai acontecer o seguinte: se a gente pega B's fora do traço da curva, G de B por um lado, a gente sabe que é zero. Por outro lado, isso vai ser a integral sobre gama f de W menos f de B, W menos B dW, que de forma análoga que a gente fez anteriormente, a integração aqui está acontecendo sobre W, isso vai ser justamente
a integral de fw sobre gama w menos b. E aqui o que a gente vai ter vai ser f de b vezes a integral só do w menos b dw sobre gama. E aí o que acontece aqui é que esse cara, quocientado por um 2π, é o índice da curva gama no ponto B. Então, isso aqui nada mais é do que 2π índice da gama no ponto B. E aí, pronto, isso aqui já dá a identidade que a gente queria provar, que no fim do dia, 2π f de b índice da curva no ponto B é igual à integral de f quocientado por w menos b dw. E aí a gente tem, então, provada a fórmula integral de Cauchy inicial. Muito bonitinho, né? Vamos ver, então, agora algumas aplicações desse resultado, consequências dele.